Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um vídeo mega importante sobre o Mengão Queridão. É mega importante porque eu vou trazer os relacionados, vou trazer os desfalques que o Flamengo tem para essa partida, vou trazer novidades muito chatas sobre o Bruno Henrique, tem coisa que, né, é complicado. Mas olha só, gente, hoje eu não postei vídeos para vocês porque o YouTube no Brasil caiu. Ninguém, ou quase ninguém, está conseguindo postar vídeos pela plataforma vermelhinha. Eu terminei de gravar o meu vídeo do Central do Esporte, quando eu fui postá-lo, não subia. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o YouTube ainda não voltou. Só que no finalzinho da tarde, eu tive uma iluminação. Eu pensei assim, tá, e se eu fizer via VPN? E se eu logar num servidor dos Estados Unidos para mandar meu vídeo? E aí eu vim aqui testar e parece que vai funcionar. Se você estiver assistindo meu vídeo é porque funcionou. Então, a partir de hoje, eu só posto vídeos pela VPN passando pelos Estados Unidos para não ter mais problema. Porque só Deus sabe o quanto aflito eu fiquei, o quanto nervoso eu fiquei, o quão preocupado eu fiquei. A primeira coisa que a gente pensa é, pô, perdi mais um canal. Justo agora que a gente está no momento de críticas e tal, perdi o canal de novo. Testei todos os meus canais, até o No Mundo Agora. Nenhum deles estava enviando. Só horas mais tarde que o YouTube foi comunicar que o YouTube tinha caído. Então, se você estiver vendo esse vídeo, foi porque eu tive a maravilhosa ideia de fazer via VPN. E você que está aí para postar vídeo, criador de conteúdo e não está conseguindo, usa VPN, irmão. Fala aí, pessoal, para o seu criador de conteúdo favorito aí, para ele usar via VPN que ele vai conseguir. Bom, mas o Mengão Queridão tem um jogo amanhã, um jogo importantíssimo contra o Central Córdoba. Eu venho falando com vocês o tempo todo que se o Flamengo não vence o Central Córdoba, nós temos que começar a fazer continhas, nós vamos começar a ficar apertado, a pressão que já não é pequena, porque o Felipe Luiz despencou de primeiro para terceiro lugar com a vitória ontem do Red Bull Bragantino para cima do Mirassol. A gente despencou, caiu para a terceira colocação do Brasileiro. Palmeiras e Red Bull tem 16, Flamengo tem 14 e o Cruzeiro está logo atrás da gente com 13. Então, na próxima rodada, se o Flamengo não vencer o Bahia, o Flamengo pode, inclusive, sair do G4. E aí eu não quero estar na pele do Felipe Luiz, porque o fantasma do Jorge Jesus, que eu achava que não iria aparecer dessa vez, já vem aparecendo com tudo. Eu acho isso bizarro. Eu acho que a gente não pode ficar trocando de treinador como a gente troca de roupa. É no Felipe Luiz que a gente deveria apostar, confiar. Ah, Fabrício, mas a gente confia, acredita, daqui a pouquinho dá errado. Deu, beleza, acabou. Mas o treinador tem que ter pelo menos o tempo de ter o direito da gente duvidar se vai dar certo ou não. Se nos primeiros tropeços a gente já correr com todo o treinador que a gente tem, nós vamos fazer que nem na gestão do Landim. Da média de 2, 3 treinadores por ano. Teve um ano que a gente teve 3 treinadores, né? Não pode. Felipe Luiz tem boas ideias, mas é muito jovem, vai errar e nós temos que apoiá-lo. Porque com o coração que ele tem, com a vontade que ele tem e com o amor que ele tem pelo Flamengo, uma hora ele vai acertar. Ele não pode ser paneleiro, não pode ficar morrendo, escalando Bruno Henrique, Michael, Juninho, né? Jogadores que a gente vê que não tá dando resultado. Tentou 3, 4, 5 vezes, não deu? Vamos começar a pensar no Matheus Gonçalves, vamos começar a pensar no Luiz Araújo, vamos começar a pensar em outras opções que tem no elenco, em adiantar um pouquinho mais o De La Cruz para descansar o Gerson, colocando o Alan ali atrás. Tem como mexer. O Felipe tem como mexer. É só ele desagarrar dos jogadores que não estão funcionando, tá? Eu confio nele e gostaria muito de pedir para vocês confiarem no Felipe Luiz também, tá? Mas a delegação desembarcou por volta de 18h30, 18h35 em Santiago del Estero, onde acontecerá a partida contra o Central Córdoba. E aí, meus amigos, os relacionados foram Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi e Wesley, tá? Então, esses foram os relacionados do Mengão Queridão para esse jogo que vai acontecer lá na Argentina. Há possibilidades do Felipe Luiz trocar a zaga, ao invés de ser Léo Pereira e Léo Ortiz, ser Léo Ortiz e Danilo. Danilo estando recuperado e estando bem, a tendência é que o Felipe Luiz possa fazer essa mexida, tá? O Everton Cebolinha não está entre os relacionados, como vocês podem ver aí, porque após o exame de imagem que foi realizado ontem,
constatou-se uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Essa pequena lesão da fáscia é exatamente no mesmo lugar que ele se lesionou ano passado. A princípio, não parece que ele vai precisar ficar parado todo aquele tempo que ele ficou em 2024, mas é uma situação que preocupa, não houve ruptura, mas é algo que demora para cicatrizar e para resolver, porque é na articulação. Então o Everton Cebolinha deve ficar aí alguns jogos longe do Mengão queridão. O Varela sofreu um pisão no pé, tinha uma suspeita ali de uma lesão maior, né? De uma fratura, perdão, mas acabou se constatando que não teve. Ele fez os exames ontem também, não teve a fratura, por isso ele está relacionado. Já o Plata continua com dores no edema ósseo no joelho direito e deve desfalcar o Flamengo por mais alguns jogos. Por isso, o Felipe Luiz separou esses jogadores que estão na telinha de vocês aí para poder jogar amanhã. Acho que é uma boa... São bons jogadores que estão aí na telinha e que vão dar conta do recado. Agora, nação, com todo esse imbróglio, eu até me esqueci de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Eu tô até gago hoje, cara. De tão nervoso que eu fiquei com essa parada de não poder postar o vídeo, não poder fazer o meu trabalho, né? Que é levar a informação do Mengão Queridão para vocês, porque é importante mesmo. Por isso eu peço para que você vote na gente no Prêmio IBEST Jornalismo Esportivo. O link tá na descrição e no comentário fixado. Porque quanto mais longe eu for no prêmio, portas se abrem, porque a gente fica mais conhecido no meio jornalístico e sempre aparece uma coisinha daqui, outra ali, um patrocínio aqui, um patrocínio acolá, que são fatores importantes para a gente continuar levando o nosso trabalho, que é muito sério e criterioso, até vocês. Vocês sabem que aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, comenta, traz seus amigos para se inscreverem também e sigam a gente nas outras redes sociais, mesmo que vocês não gostem, mesmo que vocês não usem, siga a gente nas redes sociais. A gente precisa chegar pelo menos a 100 mil inscritos, seguidores no Instagram, para a gente poder ir passando de fase. Precisamos do seu voto, da sua inscrição aqui e de você nos seguirem no Instagram, no TikTok e no Facebook, para a gente poder passar para a próxima fase e, quem sabe, conseguir levar esse canal por mais tempo para vocês, tá? Agora, a verdade tem que ser dita. Doa quem doer, sempre digo isso. E o Bruno Henrique, gente, está envolvido naquele problema com a justiça de suposto ato de manipulação de resultados. E a Justiça do Distrito Federal rejeitou o pedido da defesa do Bruno Henrique para impor sigilo às investigações que apuram essa suposta participação dele no esquema de manipulação de casas de apostas esportivas. O jogador do Flamengo, que recebeu um cartão amarelo contra o Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, é um dos 10 indiciados pela Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento com irregularidades relacionadas ao mercado de apostas. A decisão aconteceu na quarta-feira pelo juiz Brandini Barbagallo. O magistrado também autorizou o compartilhamento das provas colhidas com a STJD e com a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, que está em curso no Senado Federal. Contudo, ele destacou que não havia como limitar previamente os dados com os parlamentares. Bruno Henrique vive uma situação delicada. A Polícia Federal indiciou o atacante por suspeita de manipulação de resultados em esquemas de apostas. No entanto, pessoal, ele continua atuando pelo Mengão sobre a presunção da inocência. Como eu já havia adiantado para vocês em primeiríssima mão aqui no canal, o STJD vai receber essas provas que a Polícia Federal levantou contra o Bruno e a partir daí eles vão rever o processo que estava arquivado e eles encontrando as evidências que a Polícia Federal vai mostrar para eles, eu não tenho dúvidas que o Bruno Henrique vai ser suspenso. O processo é: suspende-se por 30 dias. Ao término dos 30 dias, ele estaria apto para poder voltar? Se o STJD entendesse que precisa de mais tempo, suspende por mais 30 dias e assim vai até o momento em que o Flamengo resolver rescindir. O fato é que o Flamengo tem uma cláusula que protege o clube contra esse tipo de situação, principalmente
com os jogadores. E se o Bruno for mesmo acusado, for culpado, o Flamengo pode rescindir o contrato imediatamente. Enquanto o Bruno tiver direito de defesa, o Mengão não pode rescindir, pelo menos não unilateralmente. Teria que rescindir amistosamente com o Bruno. A gente vê que o Bruno não tem cabeça para continuar em campo, está cada vez pior justamente por conta desse problema que ele passa, e mais dia menos dia ele vai ser afastado dos jogos para poder cuidar disso, porque não tem condições aquilo que o Bruno vem apresentando dentro de campo. Nação, bora se inscrever, ajudar a gente nas redes sociais e bora ver se vocês conseguem assistir esse vídeo, que eu já não aguento mais não gravar e não levar as informações para vocês. Tamo junto e misturado sempre. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.